legislação extravagante, Lei 9455 de 97, professor Cláudio Moisés, o meu Instagram, @Cláudio Moisés, local onde eu posto diariamente várias dicas de concurso público para vocês, inclusive vários vídeos com temas que já caíram em prova. Tranquilo? Então nós estamos aqui hoje no Segurança Concurso com o objetivo de prepará-lo com segurança para os concursos públicos, com o objetivo de realizar o seu sonho. Agora iremos iniciar o estudo da tortura castigo, uma das espécies que mais caem em concurso público, e também nós temos várias reportagens trabalhando esse tema de tortura castigo, inclusive passando no Fantástico das cuidadoras de idosos praticando a tortura castigo. Ah, professor, o que é essa tortura castigo? Na tela. A tortura castigo nada mais é que submeter pessoa que está sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar um castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, submeter alguém que está sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Muitas informações aqui. Uma questão que já foi anulada na prova da PMMG e que diferencia do crime de maus-trato é o intenso. Tem que ser intenso. Sofrimento físico ou mental. Tem que ser intenso. E com fim de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, eu tenho que ter estas finalidades. E outra, o sujeito ativo e o sujeito passivo são crimes próprios. Lembrem que na tortura prova, na tortura crime e na tortura preconceito, o sujeito ativo e o sujeito passivo são crimes comuns, que podem ser praticados por qualquer pessoa. Aqui não. Aqui o crime é próprio. Só pode ser praticado por quem está sob a guarda, poder ou autoridade. E a vítima é aquele que está sob poder, guarda ou autoridade. Aqueles casos dos pais contra os filhos, escola, professor, diretor de escola, cuidador de idoso. Então nós temos que ter aí um intenso sofrimento físico ou mental. Beleza? Então aqui nós temos, né, o que se chama-se de tortura castigo. Nós temos aí a tortura castigo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos, né? 2 a 8 anos é a pena geral, regra geral do crime de tortura. E como eu sempre gosto de um mapa mental, tá aí para você o mapa mental, do qual nós estamos trabalhando a tortura castigo. Submeter com violência ou grave ameaça, a palavra-chave, intenso sofrimento físico ou mental. Sujeito ativo, como eu já tinha dito para vocês, sujeito ativo, crime próprio, o agente deve exercer guarda, poder e autoridade. E sujeito passivo também próprio, que é aquela pessoa que está sob guarda, poder ou autoridade. Nós temos aí o fim específico, que é castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Beleza? Tranquilo? Então a consumação se dá com a provocação do intenso sofrimento físico ou mental, que já falamos. A tentativa é possível e não se confunde com o crime de maus tratos. Uma questão que cai muito em prova é diferenciar o crime de maus tratos do crime de tortura. E para isso nós temos aqui uma tabela. Essa tabela vai trazer para vocês diferenças básicas. Enquanto o crime de maus tratos é um crime de perigo, o crime de tortura é um crime de dano. Enquanto o crime de maus tratos é dolo de repreensão, na tortura é de padecimento. E a grande novidade
Enquanto os maus tratos não exigem o intenso sofrimento físico-mental, aqui exige-se o intenso sofrimento físico-mental. E aí vocês vão perguntar o que é intenso sofrimento físico-mental. Uma vez eu estava assistindo uma reportagem que passava a mãe pegando a filha para aplicar um castigo pessoal na filha. Sabe o que a mãe fazia? Pedia ela para colocar a língua para fora e pegava o alicate e cortava um pedaço da sua língua. Quando mostrou na reportagem a língua da menina estava toda encurvada de tantos picotes que ele tinha feito com alicate. Vocês acham que isso é intenso? Se você fez assim na hora que eu falei deste exemplo, quer dizer que esse caso é tortura, porque era aplicar castigo pessoal, tinha um intenso sofrimento físico ou mental e a pessoa tinha a guarda, poder e autoridade. Era a mãe da criança. Então, isso é intenso sofrimento físico ou mental, beleza? Então, isso de intenso é analisado no caso concreto. Todo aquele crime que você verifica que a finalidade era castigo, era medida de caráter preventivo. Outro exemplo, para o filho não sair para usar droga, ele foi todo acorrentado dentro de casa e colocado dentro do tambor. Outra reportagem que passou. Considerou-se um intenso sofrimento físico ou mental, né? Então, esse intenso pode enquadrar na tortura castigo. Voltando aqui. Então, a finalidade dos maus tratos é educação, ensino, tratamento ou custódia, enquanto a finalidade da tortura castigo, né, é castigo e medida de caráter preventivo, conforme já tínhamos aí anunciado ao falar da tortura castigo. Competência, né? O maus trato, por não ter pena maior que 2 anos, é no GCRIM, e nós vimos que a tortura castigo, a pena é reclusão de 2 a 8 anos, crime de grave potencial ofensivo. Então nós temos aí a competência da justiça comum. Então tá aí as diferenças básicas entre o crime de maus tratos, né? Diferença básica aí dos crimes de maus tratos, crimes de maus tratos e a tortura castigo. Nós temos aí essas diferenças. Tranquilo? Muito importante aí para uma prova. Passamos agora para a outra modalidade de tortura, que é a tortura pela tortura, do qual nós temos, na mesma pena incorre, pena de reclusão de 2 a 8 anos, quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de atos não previstos em lei ou não resultante de medida legal. Então, preste atenção aqui, ó, que enquanto na tortura prova, na tortura crime, na tortura preconceito, sujeito ativo e passivo, crimes comuns, e na tortura castigo, crime próprio, aqui nós vamos ter sujeito ativo, crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, e no sujeito passivo, nós vamos ter o crime próprio, porque o sujeito passivo só pode ser pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Então aqui eu tenho o nosso sujeito passivo. Aqui eu tenho o nosso sujeito passivo. Então, o nosso sujeito passivo é pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Então, aqui nós temos crime próprio. Agora, pode ser cometido por qualquer pessoa. Beleza? Pena aí, reclusão de 2 a 8 anos. E como eu sempre gosto, olha o mapinha mental, tortura prova. Conduta punida, submeter mais sofrimento físico ou mental a ato não previsto em lei. O que eu já tinha dito para vocês, olha aí, sujeito ativo, crime comum, mais o sujeito passivo é crime próprio. Pessoa presa ou sujeita a medida de segurança com o dolo específico, né? Nós temos aí o dolo específico de atos não previsto em lei. Tranquilo? Beleza? Então, mais uma aí, tortura pela tortura. Consumação, submissão ao sofrimento,
não exige violência ou grave ameaça, diferente das outras, né? Então aqui uma grande diferença. Não exige violência ou grave ameaça, como as outras. E a tentativa é possível, como em todas as modalidades são possíveis. Agora a nossa última modalidade de tortura, que é a tortura por omissão. Tortura por omissão. E olha o que diz aí a tortura por omissão. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las imprópria ou apurá-las própria, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aqui que é a crítica, tá? Detenção de 1 a 4 anos. Pois, no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, na omissão imprópria, o agente responde pelo resultado. O agente responde pelo resultado. Vou dar um exemplo. Um cidadão está ali na rua, neste momento, praticando um crime de roubo. Ele está ali, neste momento, praticando um crime de roubo. Mata a vítima, latrocínio, vai responder por latrocínio. Mas tinha um policial que estava vendo, podia agir e não fez nada. Então ele irá responder por omissão imprópria. Tanto o que matou o cidadão infrator, que estava roubando, quanto o policial, seja militar, civil ou federal, irá responder também por latrocínio, responde pelo resultado. Um grande exemplo que está ocorrendo demais na mídia. A mãe vê o pai abusando da filha. A mãe vê o pai praticando estupro de vulnerável com a filha e não faz nada. Tanto o pai que praticou os atos responde pelo artigo 217-A, estupro de vulnerável, quanto a mãe, pela omissão imprópria, também responderá pelo estupro de vulnerável. Artigo 13, parágrafo 2º, essa norma de extensão, essa subsunção indireta, né? Conforme estudamos no Código Penal. Então, esse pai irá responder com a mãe por estupro de vulnerável. O policial com o cidadão infrator que está praticando roubo, ambos irão responder por latrocínio. Esta é a regra geral do artigo 13, parágrafo 2º, a omissão imprópria. Já na tortura, há essa diferenciação. O omitente na tortura que devia e podia agir para evitá-la ou apurá-la e não o faz, não vai responder pelo resultado conforme a regra geral, e sim com a pena de detenção de 1 a 4 anos. E não por reclusão de 2 a 8 anos. Ah, professor, é constitucional? Os tribunais superiores entendem que sim, falando que a lei de tortura 9457 de 97, 9455 de 97, a lei 9455 de 97, né? 9455 de 97 é constitucional porque é uma lei o quê? Especial. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, o que é a omissão imprópria? Relembrando, no Código Penal vai dizer tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é a legal, nos casos dos pais, nos casos dos órgãos de segurança pública, dos seus agentes, vai enquadrar aí na linha A. B, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Nós vamos ter a contratual, o grande exemplo, né? O grande exemplo aí, nós podemos ver na linha B, que é o salva-vida. Aquele que assina um contrato para salvar vidas, ele tem que salvar vidas. Então, ele está lá conversando em vez de salvar a vida. Então, ele vai responder pelo resultado na modalidade contratual, a linha B, artigo 13, parágrafo 2º. E da ingerência, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aquele grande exemplo, você está numa piscina, né? Você está na piscina, você empurra o seu parente, empurra o seu amigo e ele cai na piscina. Você tem que salvar. Se não salvar, você poderá enquadrar aí na omissão imprópria da ingerência, artigo 13, parágrafo 2º, a linha C. Ah, professor, por que você falou tudo isso? Porque
você pode ser confrontado, né? Você pode ser confrontado em uma prova para poder falar a divergência da omissão imprópria do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, com a omissão da lei de tortura. Na lei de tortura, o omitente responde com pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, na lei de tortura, ele foi beneficiado, pois, na regra geral, ele responde pelo resultado. E a regra geral, a omissão imprópria é a legal, contratual e a ingerência. Beleza? Então, aí nós temos aí este grande diferencial entre a omissão imprópria e a omissão própria. Beleza? A omissão imprópria do artigo 13, parágrafo 2º, é essas três modalidades. Esse artigo 13, parágrafo 2º, não se aplica à lei de tortura, porque a lei de tortura tem um artigo 1º, parágrafo 2º da lei 9455 de 97. Então, fica aí atento a esses detalhes, beleza? Então, tá aí para vocês, ó. Então, aí nós temos aí a tortura de omissão, quando tinha o dever de evitar a tortura, né? A omissão imprópria que não responde com a mesma pena, né? Não vai responder com a mesma pena lá do artigo 13, parágrafo 2º, pois a pena que ela é de detenção de 1 a 4 anos. E prevalece que essa pena ela é o quê? Constitucional. Então, nessa modalidade aqui, a diferença não se aplica na tortura, porque é uma lei especial, não se aplica o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Não vamos aí aplicá-los. Tranquilo? Beleza? Então, a omissão própria, quando tinha o dever de apurá-las e não faz, pena de detenção de 1 a 4 anos. E nós temos aqui também, quando tinha o dever de evitá-la e não faz. Lendo o dispositivo novamente, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, que é diferente da regra da omissão imprópria, lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, nós temos aí essas modalidades de omissão. Agora, olhe comigo aqui, né, para vocês verem, né? Vamos voltar aqui. Olha comigo aqui. Então, preste atenção aqui. Vou trazer para vocês olha aqui, preste atenção. Quais são as espécies de tortura? Quais são as espécies de tortura? Então, fiquem atentos que nós vamos ter a tortura do artigo 1º, inciso 1, a linha A, P e C. Aqui eu tenho a tortura prova, a tortura crime e a tortura preconceito. Nessa modalidade aqui, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo são crimes comuns. Qualquer pessoa pode praticá-los. Qualquer pessoa pode ser o autor, qualquer pessoa pode ser vítima. Já no artigo 1º, inciso 2º, nós vamos ter aqui a tortura castigo. E aqui na tortura castigo, eu tenho o intenso sofrimento físico ou mental
O sujeito ativo e o sujeito passivo são crimes comuns, são crimes próprios. São crimes próprios. Enquanto na primeira modalidade eu tenho crimes comuns, aqui eu tenho crimes próprios. Agora, no artigo 1º, parágrafo 1º, eu tenho a tortura pela tortura, que é submeter a pessoa presa ou meio de segurança a atos não previstos em lei. Aqui, o sujeito ativo é comum e o sujeito passivo é próprio. Então, anotem aí mais essa diferença. E, por fim, nós temos o artigo 1º, parágrafo 2º, que trouxe aí a tortura por omissão com a previsão diferente. Enquanto aqui eu tenho a pena de detenção de 1 a 4 anos, estas demais modalidades, a pena reclusão, a pena é reclusão de 2 a 8 anos. Reclusão de 2 a 8 anos. Então, fica aí estas diferenças com relação às modalidades de tortura. As modalidades de tortura. Para vocês verem como é importante este estudo, né? Esse estudo, nós passamos por uma previsão constitucional, falamos que a tortura ela tem amparo no fundamento da dignidade da pessoa humana, no objetivo do qual não há preconceito, discriminação, e depois fomos para o mandato de criminalização do artigo 5º, inciso 3º e inciso 43 da Constituição. Desse mandato constitucional, nós vimos aqui trazer as condutas que configuram a tortura. E nós temos 6 torturas aí previstas na Lei 9455 de 97. Repetindo: tortura prova, tortura crime, tortura preconceito, tortura castigo, tortura pela tortura e tortura por omissão. Então encerramos agora as modalidades de tortura e passamos agora a analisar as consequências em que o agente é submetido com as variáveis da tortura. O que ocorre se a tortura foi seguida de morte, seguida de lesão, praticada por funcionário? O que ocorre nessa hipótese? Então vamos agora, no próximo bloco, estudar essas consequências. Te aguardo lá e até daqui a pouco.